Se você chegou até aqui, é porque você tem interesse em construir uma excelente renda mensal vendendo produtos na Amazon, trabalhando de forma 100% online. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como você pode vender os seus produtos utilizando a metodologia Vendedor Pro dentro da Amazon e assim faturar de 10 a 100 mil todos os meses, seja em dólares, euros ou mesmo em libras, mesmo que hoje você sequer tenha capital inicial para começar. Hoje você vai aprender todo o passo a passo para construir um negócio, uma renda, um trabalho que te proporcione liberdade financeira, qualidade de vida e a possibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Só o que você precisa é de um computador e de um acesso à internet. Agora, a notícia quente é que eu trouxe para você aqui uma grande novidade que você vai conhecer em detalhes no decorrer desse vídeo. Basicamente, é uma estratégia testada e aprovada para você levantar capital de forma 100% online, mesmo que você comece só com 50 dólares, euros ou libras, e assim dar início à conquista dos seus primeiros 10, 30, 100 mil todos os meses. Depois de ter atendido mais de 3 mil alunos ao redor do mundo, eu pude perceber que aqueles que têm muitos resultados, eles realmente conseguem mudar de vida. Mas eles sempre têm uma coisa em comum, que é um propósito muito forte. Então, nesse vídeo, ele é para você que saiu de repente do Brasil em busca de melhores condições de vidas, mas quer mudar de emprego porque está cansado daquele trabalho atual que você faz hoje, que muitas vezes pode te esgotar física ou até emocionalmente. Ou é para aquele que já está cansado de vender as suas horas enriquecendo outras pessoas e que quer um negócio próprio, trabalhando da sua casa, escolhendo os seus próprios horários, construindo desde uma renda que te permite viver com bastante conforto até uma renda que te permite verdadeiramente enriquecer de forma saudável e segura. Também é para você que já tentou vender produtos pela internet, seja através de dropshipping ou de online arbitragem ou qualquer outra coisa, mas ainda não encontrou o seu caminho, um mecanismo, uma metodologia que realmente dê certo e que te faça efetivamente ganhar dinheiro. Aliás, inclusive é para aqueles que estão em busca, de repente, de uma renda extra para complementar o dinheiro da casa, para, de repente, bancar a educação dos seus filhos, viajar ou comprar um carro, uma casa, de repente. É para você que busca um trabalho que te permite viajar, permite passear ou visitar a sua família que mora fora de repente, ou fora do país, ou em outra cidade que não a mesma de você. E mesmo sempre eu mesmo sempre estou visitando o Brasil, visitando a minha família e absolutamente nada muda do meu negócio. E também é para você que não abre mão de trabalhar em um negócio que seja seguro, saudável, sólido. Afinal, a gente está aqui falando do ser parceiro da Amazon, que hoje é a maior empresa que, em se tratando de vendas online, é a maior empresa do planeta. Ou mesmo, de repente, para você que ainda mora no Brasil e quer fazer a sua transição para um negócio sustentável, ganhar em moeda forte. Eu gosto bastante daquele ditado, o combinado não sai caro. Então, vamos combinar uma coisa aqui. Na internet tem muita coisa, muita gente prometendo rios de dinheiro sem esforço, mas eu quero deixar aqui uma coisa bem clara para você. Quem compra esse tipo de promessa milagrosa muitas vezes se frustra e ao perceber que não passava de uma mentira, até lá já perdeu muito dinheiro ou de repente já entrou por um caminho que não tem mais volta. Eu sou pai, eu sou marido, eu tenho uma família que depende de mim. Então, eu sei bem que você e eu não temos tempo a perder. E a gente não deve se envolver com esse tipo de ilusão, porque é exatamente isso que é, uma ilusão. Então, aqui nesse vídeo, ou em nenhum outro lugar, eu vou te prometer dinheiro fácil, você vai trabalhar, você vai se esforçar bastante, mas faz parte do negócio. O que eu efetivamente posso te prometer é um método realmente validado por milhares de alunos e que, se você colocar efetivamente em prática, vai te dar uma renda mensal com total liberdade para você trabalhar
nos seus horários e de onde você quiser. Mas precisa, obviamente, do seu próprio comprometimento. Aliás, falando em comprometimento, eu quero falar um pouco do Paulo, que é um verdadeiro exemplo entre os nossos alunos. E tem uma história fantástica, inclusive. Começou nesse negócio de vendas na Amazon e mal sabia mexer no computador. Ele trabalhava como mecânico na época e tinha poucas horas por dia, inclusive. Quando tinha tempo, ele estava ou cansado ou de repente ele precisava dar atenção para o filho ou cuidar de alguma coisa da casa dele. Luiz, muito. É isso, a gente tem que ter foco, persistência aí. Eu vim de uma família humilde, que nunca mexeu com internet, assim, nesse nível, e eu sou mecânico, eu tenho ali os meus trabalhos de diagnóstico, que tem que mexer com o computador, que eu não gosto, mas eu tenho que mexer, Uhum. né? Mas, tipo, sou prova viva. Se você quer, você consegue e aplica os passo a passo, é possível, é possível. Eu só tenho a agradecer, cara, porque você e a Virgínia e várias outras pessoas, muitas pessoas fazem aquilo que você fez. E você vê que muita coisa eu não publico, né? Você lembra que você me fez uma vez um vídeo da sua mecânica? Falou, olha, Luiz, que animal, eu tô aqui trabalhando e as vendas acontecendo. Você lembra? Eu nunca publiquei Sim, esse vídeo. sim. Várias pessoas fazem isso, porque eu gosto deixar a privacidade das pessoas, né? Eu não forço, sempre que eu posto alguma coisa, eu trago quem é a pessoa, porque ninguém pediu para se expor, né? Eu optei por me expor, mas ninguém pediu. Então eu sempre preservo, né, a privacidade das pessoas. E, cara, muita gente, isso tudo que você está trazendo aqui, eu acho que anima muita gente que às vezes olha esse processo e fala, ah, isso daí não é para mim. Ou, ah, isso daí para você... Já até me perguntaram, ah, para eu vender na Amazon eu sou obrigado a aparecer no Instagram, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, o que você está mostrando é que é possível para qualquer um. O Paulo poderia simplesmente virar e falar, bom, eu não vou começar esse negócio porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro ou porque eu não tenho experiência. Mas ele, junto com a sua esposa Virgínia, fizeram o inverso disso. Eles colocaram as soluções em cima dos problemas e começaram com a cara e com a coragem. Hoje o Paulo já faturou mais de 100 mil vendendo na Amazon, já compraram a casa que eles tanto queriam e está a caminho de conquistar o que eles sempre sonharam. E é por exatamente pessoas que conseguem transformar positivamente as suas vidas que eu me dedico cada vez mais a esse meu trabalho de ensinar e acompanhar os meus alunos. Porque a gente está lidando aqui com sonhos de vida das pessoas. Como, por exemplo, muitos brasileiros que saíram do Brasil para tentar uma vida fora, em um país onde mal sabiam falar o idioma, sem dinheiro e sem saber tudo que ali vai acontecer. São sonhos que eles têm de repente, comprar uma casa, como o Paulo fez, ajudar os familiares no Brasil, conseguir um emprego que de repente dê orgulho para os seus familiares e que eleva a autoestima dessas pessoas, aonde eles olham para uma conta bancária e podem dormir em paz. E a Amazon, nesse aspecto, ela pode proporcionar tudo isso para você. Cada um deles, porque o mercado, inclusive, de vendas online, se você avaliar os relatórios, você vai ver que só tem crescido ao redor do mundo ano após ano. É um mar de oportunidades. O tempo inteiro, inclusive nesse exato momento, tem alguém comprando produtos na internet. Desde um sabonete até um suplemento alimentar, um computador, o que quer que seja. E se você soubesse como você também pode vender online, você poderia nesse momento estar ganhando dinheiro. Ou aliás, poderia estar ganhando dinheiro até mesmo quando você estivesse dormindo. E é exatamente essa oportunidade que você vai aprender aqui nesse vídeo. Então, anote o que eu vou te ensinar. Permita-se motivar com a história de cada um dos alunos, porque elas são a prova viva de que esse negócio dá certo. Tudo que você precisa é aplicar aquilo que você vai aprender. E não importa se você não sabe falar inglês, não importa se você não tem experiência com vendas online e também não importa se o país que você mora atualmente de repente não tem a Amazon, ou mesmo sequer importa o país onde você vive atualmente. Só uma coisa importa: a sua vontade de mudar de vida.
E foi com o bolso vazio, inclusive, mas com muita vontade de mudar de vida, que a minha jornada começou. Eu lá atrás, quando saí do Brasil, levei um golpe e perdi tudo que eu podia, aliás, tudo que eu tinha acumulado a minha vida inteira. E foi com essa metodologia que eu desenvolvi no decorrer do tempo que eu consegui transformar a minha realidade com muito esforço, errando, aprendendo, perdendo dinheiro, mas descobrindo o caminho certo. E foi com esse caminho de aprendizado que hoje eu já passei de 10 milhões em vendas na Amazon e esse número só vem crescendo mês após mês. Aliás, dia após dia, porque diariamente a gente está superando cada vez mais as vendas que aconteceram no dia anterior. Para você ter uma ideia da velocidade que esse negócio pode causar na vida das pessoas, eu, quando iniciei a minha loja na Amazon, em menos de 8 meses, eu já poderia ter largado o meu trabalho da época para me dedicar exclusivamente a esse negócio na Amazon, porque aquele negócio já pagava todas as minhas contas de casa. E aquele momento eu podia escolher se eu manteria, de repente, o meu negócio lucrando 3, 5 mil libras na época no meu bolso, ou se eu queria escalar o meu negócio para 10, 20 mil. E aliás, é importante aqui, eu estou falando de lucro, eu não estou falando de faturamento. Aliás, esse é o poder da escala que esse negócio pode trazer, que eu venho falando tanto. E um belo exemplo disso, inclusive, é o Rafael, que seguiu exatamente a metodologia Vendedor Pro com muito comprometimento e muita competência, obviamente. Na época que ele gravou um vídeo aqui comigo, que você vai ver aqui agora, ele já estava vendendo na Amazon mais de 200 mil dólares por mês. Hoje ele já ultrapassou a marca de 8 milhões em vendas totais. Eu vi teu curso, vi algumas lives, alguns vídeos gravados no YouTube. Falei, cara, eu vou fazer com ele. Eu sempre falei pra você, até antes de comprar o curso, não sei se você lembra, mas eu mandei e-mail e falei assim, ó, Luiz, eu quero comprar o seu curso porque você não vendeu sonho pra ninguém. Você não fez livezinho com fundo musical, prometendo que vai ganhar milhões de dólares em um mês e tal. Muito pelo contrário, não, você vai trabalhar muito, você vai fazer um negócio. Realmente é um empreendimento, né? Como qualquer outro. O que você olhando para trás fala, pô, eu tive dificuldade assim, e isso me ajudou? Você consegue apontar alguma coisa aqui? Ah, Luiz, eu acho que em todos os processos, cara, o cara que falar que não tem mais nada para aprender com ninguém, né? Isso não existe. Ainda mais para quem veio de um... É o cara que começa a declinar exatamente naquele momento. Exatamente. Então, e para mim, especificamente, que vim de um ramo completamente diferente, nunca tinha vendido, eu acho que tudo, cara. O curso foi muito bom, como eu já te agradeci várias vezes. Foi bom porque foi um curso muito centrado. Ele é centrado em empreendedorismo e não em vendedor de sonhos, de maluquices. Não ensinar a apertar botão, né? Então, assim, são pequenos detalhes que, pô, você trabalhar isso com um cara que já tá no mercado há um tempo, como é o seu caso, você já tá há 3 anos, mais ou menos, 4 anos? Vai fazer 5 anos esse ano. Então, pô, se eu falar que você não tem nada pra me ensinar, alguma coisa tá errada, né? Aí, ó, passou pela nossa mão literalmente, tá vendo aí? Não dá para ver por causa da luz. Um reflexo. 111 mil unidades. Nos 12 meses, que tem mais um pouco para trás. Então, literalmente, passou pelas nossas mãos 111 mil unidades feitas uma a uma, etiquetado uma a uma. E, cara, é muito produto, né? 111 mil produtos. Agora, quais os passos que ele deu para faturar mais de 200 mil todos os meses na Amazon? Você pode estar se perguntando. Aliás, não é só ele, tem também a Roberta, que na época do vídeo já estava faturando mais de 10 mil e hoje já conquistou o troféu dela, inclusive, de 100 mil em vendas, lá no Reino Unido, 100 mil libras, inclusive. Olá, boa tarde, meu nome é Roberta Casula. Eu conheci o curso do Luiz o ano passado, em agosto, quando eu vi alguns vídeos dele. Já tinha tentado o Private Label na Amazon, mas fiz tudo errado. A escolha dos produtos foram certas, mas eu não acertei em colocar o listing, fazer PPC, essas coisas. Fiquei 1 ano relutando em voltar, mas sabia que tinha que voltar, até que eu fui procurar uns vídeos e encontrei o curso do Luiz. Não pensei 2 vezes e comprei. Comprei porque eu gostei da maneira com que ele dá o curso. Ele não promete
coisas. Ele é bem didático no curso dele, eu adorei, eu recomendo. Comprei do Private Label também. E no wholesale eu já atingi os meus 10 mil. Aqui. Que eu tenho muito orgulho disso. Estou trabalhando agora para chegar nos 100 mil e depois a 1 milhão. E estou contente com aquilo que eu estou fazendo. Agradeço a Deus por ter colocado o curso do Luiz na minha vida. Os vídeos dele, aliás, porque foi pelo vídeo que eu gostei, depois de ter visto muitos vídeos de muitas pessoas, mesmo muitas pessoas, e todo mundo fazendo promessas absurdas, e ele só diz que vai ser difícil, prometo que vai ser difícil, mas se seguir o certinho, os passos, você consegue. Tem que ter determinação, não é só também seguir os passos e não ter determinação e não ter persistência. Tem muita gente que fica no caminho por isso. Graças a Deus eu estou conseguindo e rumo para muito mais. As minhas expectativas são de ter a minha liberdade financeira, poder estar mais tempo com a minha família, poder viajar para o Brasil e trabalhar de lá e estar lá quanto tempo eu quiser, né? E são as melhores. Para isso mesmo que eu estou trabalhando. Não quero estar à espera muitos anos para conquistar isso. Então, minhas expectativas são essas, minha liberdade financeira para poder estar com a minha família. O Luiz foi a peça-chave que mudou a minha vida, desde que eu vi o primeiro vídeo dele. Então, ele está contribuindo imenso. Eu estou aprendendo cada vez mais com ele. Apesar de ter feito 6 meses da mentoria com ele, cada dia eu aprendo mais, sempre mais. Ele é um cara incrível, é uma pessoa totalmente didática, te responde sempre que você pergunta. É uma pessoa incrível, como pessoa é incrível. O meu conselho é, não desista. É difícil, não é fácil, que nem eu vejo colegas nossos que já, em menos de um ano, já atingiram alguns objetivos. Com 1 ano, eu estou há 2, mas não estou desistindo e não vou desistir. Então, é o conselho que eu dou. Eu tenho passado por vários momentos difíceis, mas vou chegar lá. Então, não desista, porque você consegue. Aliás, para aqueles que acham que esse caminho tem que ser trilhado obrigatoriamente sozinho, veja aqui o exemplo do Luiz e da Trícia, que é um casal que decidiram iniciar juntos essa jornada. Hoje são sócios no negócio. Quando começamos a pensar sobre a Amazon, o que me chamou a atenção foi a liberdade geográfica. Você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Você está aqui no lugar muito frio, você vou para o Brasil. Você pode ir, você sabe que você vai continuar fazendo seu dinheiro, sua empresa vai continuar rodando. Então foi a primeira coisa. E claro, liberdade financeira. Todo mundo está procurando. É o que nós, como um casal, queremos para a nossa empresa. E para a nossa vida. Meu conselho para quem quer começar, se você comprou o curso do Luiz, segue o método. Não tenta mudar, não tenta abreviar, não tenta fazer diferente porque alguém falou alguma coisa para você. Não. Comprou o Luiz, segue o método dele, que eu tenho certeza que é sucesso. Desempenho e foco. Se você começou, tenta o máximo possível fazer o que tem que ser feito. Você vai alcançar o sucesso como a gente está alcançando. Que muitos não acreditaram em nós, nem no vendedor de curso, não classifica isso aí. E eu não acho isso. A gente chega em algum lugar se a gente quiser. E a gente está chegando. E foi incrível o processo. Ele deu um insight pra gente em 2 meses. A gente pensou 6 meses estrangulando. Depois do insight, aquela coisa abriu a mente. Em 2 meses a gente passou 10 vezes mais, que nem dá o curso hoje. A gente 10 vezes mais cresceu. Foi muito rápido e prazeroso. Estar aqui hoje em Londres, participando da imersão, foi divisor de águas, para falar a verdade. Muita coisa que a gente estava fazendo ou deixando de fazer. Principalmente deixando de fazer. Por causa de depois eu vejo, depois eu faço. E que hoje, com os insights, com tudo que ele passou pra gente, a gente viu o tanto que é importante para que a gente possa crescer 10 vezes mais. E estão realizando incríveis faturamentos todos os dias e já ultrapassaram a marca dos 100 mil. E é totalmente possível você começar, mesmo que com muito pouco, e no decorrer do tempo alcançar esses altos números como eles. Aliás, inclusive, eu tenho muitos exemplos disso, como o Nathan, por exemplo, que começou investindo $300
e chegou a 55 mil faturados em só 7 meses. Aliás, recentemente ele foi lá no grupo de alunos dentro da nossa comunidade e postou que já tinha ultrapassado os 100 mil. Tocando nesse assunto, né, que você falou, pô, eu assistia, consumia conteúdo, e por que você ficou tanto tempo assistindo conteúdo e não tomou a decisão de comprar o curso e investir nisso e começar a ir para frente? Que tipo de medo que você tinha? O que te segurava lá atrás? Era aquele bloqueio, sabe? Aquele bloqueio mental que eu acredito que 90% das pessoas têm, né? Que é aquele medo ali no fundo da garganta de, pô, será que vai dar certo ou não? Parece só mais uma historinha da internet, porque tem muito disso também, né? Hoje em dia você vai na internet, você vê várias pessoas vendendo, aí você ouve histórias de gente que acabou não tendo resultado com tal coisa, e acha que tudo que você for fazer vai dar errado. Então ainda tinha aquela pulga ali atrás da orelha quando eu resolvi fazer, mas igual eu falei, eu levantei um dia e falei, não, cara, tem que aplicar o que eu tô aprendendo ali, aquele conteúdo, vou comprar o curso, vou estudar, vou fazer o negócio direitinho. E hoje em dia, assim, 7 meses se passaram e eu vou falar que foi a melhor escolha que eu fiz. E eu optei por você, porque eu senti, assim, que você era mais profissional, no caso. Bacana. E valeu a pena a escolha, não vou negar. Cara, que bom. É gostoso quando você olha para trás e fala, pô, aquele dinheiro que eu investi no curso já se pagou mais do que 10 vezes, né? Isso é impagável. Não tem o que dar errado. Os processos já foram traçados, todos os passos já foram dados, por mim e por várias pessoas, como o próprio Rafael. Então por que você ou qualquer outra pessoa não conseguiria também, cara? É só ir fazer. Eu me culpo muito de não ter começado há uns 3, 4 anos atrás, quando eu primeiro escutei, porque... Eu brinco muito disso, cara. É tudo no seu tempo, é tudo no seu tempo. Mas eu brinco muito disso, eu falo que quando a gente começa a ter resultado, a primeira coisa que a gente faz é, porra, por que eu não comecei isso antes? Mas é isso, cada um tem o seu tempo, não tem jeito. É o poder dessa escala. Eu tenho vários exemplos, como também o Valdemar, que faturou mais de 100 mil libras, começando com também 300 libras. Valdemar, inclusive, que dedica part-time a esse negócio, ele é piloto de avião na Inglaterra e faz esse negócio part-time. E por que você confiou, por que você acreditou que ali o que eu estava falando, esse trabalho que eu mostro de como profissionalizar um negócio na internet, na Amazon, por que você confiou em mim e não nos demais, por exemplo? O que fez essa... Que virada de chave que foi essa? É importante para eu entender isso. Eu acho assim que até a sua forma mesmo de falar, de explicar, de passar o conteúdo, você entendeu? De algumas coisas também de que você está sempre pronto para atender, dar a resposta. Era você mesmo. Agora, como você cresceu, tem até outras pessoas também te ajudando, né? Bom, mas o suporte continua sendo eu sempre. Sim, mas eu falava para minha esposa, pô, eu mando a mensagem, passa 10 minutos, o Luiz já responde. Meu Deus, como é que ele consegue, né, administrar tanta gente assim? E essas coisas foram fazendo a diferença, você entendeu? E olha que legal, lá atrás quando você falou que conversou com a sua mulher, decidiu comprar o curso, em algum momento você hesitou, falou, pô, eu não vou comprar outro porque pode ser que seja tudo a mesma coisa, você em algum momento hesitou, o que te motivou a entrar no curso e realmente falar, vamos ver o que dá? Então, eu acho que foi a estrutura do curso, né? Toda a sua comunicação, tudo. A gente falou, não, é esse aí mesmo, não tem, é o cara. Tem nenhum momento hesitou? Não. Legal. Se você lançar um outro novo agora, eu vou comprar, cara, com certeza. Mas agora você já tem experiência que realmente funciona, né? E por se aí eu te falar hoje, Valdemar, isso foi caro? Não, cara. Não foi caro porque... Você já reviu esse dinheiro 10 vezes, né? Você já trouxe de volta 10 vezes esse dinheiro e nem começou a aplicar o Private Label ainda. Na verdade, não foi um gasto, né? Foi um investimento. Exato. Alunos como o Wilson, por exemplo, que lá do Brasil começou a vender na Amazon nos Estados Unidos e tem uma excelente renda adicional ganhando em dólar. Principalmente quando ele converte para reais, o montante é 5 vezes maior. Alunos como o Hugo, por exemplo, que no meio da correria do dia a dia dele, assim como ele conseguiu evoluir na sua loja na Amazon, você também consegue.
As minhas expectativas são as melhores, são como foram as minhas expectativas quando eu comecei o negócio, né? A gente percebe que a estrutura é excelente e eu quero conquistar tudo, né? Eu acho que assim, o céu é o limite, o negócio é escalável, a gente sabe que o potencial é muito grande, então assim, não colocar limites na verdade, né? É o segredo. O Luiz é peça essencial, né? Peça-chave do processo. Ele é um cara que inspira a gente, um cara responsável, não que a gente costuma ver na internet, né? Em alguns casos. E extremamente fundamental para o processo todo. Um cara carismático, inteligente, que resolve nossos problemas que a gente precisa. E assim como tem sido com centenas de outras pessoas, eu poderia passar aqui o resto do dia dando exemplos para vocês. Essas pessoas acreditaram na metodologia, seguiram o passo a passo e hoje estão colhendo os frutos vindo das vendas da própria Amazon. Tem gente vendendo 10 mil, 30, 50, 100, 200 e até mais de milhões. Cada uma dessas pessoas tem ou tiveram as suas limitações, tem ou tiveram as correrias do seu dia a dia, tiveram que conciliar com o emprego que tem atualmente, dividir o tempo entre cuidar dos filhos, da casa. Tiveram medo, inclusive, de não conseguir, mas eles superaram todos esses desafios e hoje estão servindo como exemplo de sucesso para todos nós. E é gente demais. Eu tenho certeza de que se você continuar aqui comigo, você vai estar um passo adiante para você entrar nessa onda de sucesso que a metodologia Vendedor Pro tem conquistado na vida das pessoas. Se você vê esse tipo de resultado, tantas pessoas felizes depois de ter conseguido esses resultados em pouco tempo, 2 meses, 3 meses, 1 mês, como foi a Carla que vendeu 10 mil em 27 dias. Eles, diferente de mim, que não tive ninguém lá atrás para iniciar, para me ajudar, me dando conselhos do que fazer, do que não fazer, eles não tiveram a complicação que eu tive. Eu não tive ninguém lá atrás para me ensinar o que fazer em cada situação. Eu tive que descobrir tudo sozinho e por isso perdi muito tempo, muito dinheiro. O que eles não tiveram que passar, porque eles tiveram acesso à metodologia e ao suporte que foi necessário para que eles alcançassem esses resultados muito mais rápido e com muito menos perda de dinheiro ou mesmo de tempo. Eu, quando conheci lá atrás o universo de vendas na Amazon, eu em alguns momentos, aliás, quando eu entrei nesse negócio num dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu, em fevereiro de 2016, saí do Brasil e fui para os Estados Unidos para aplicar um visto que estava atrelado à compra de um negócio. Comprei um negócio nos Estados Unidos e tomei um belo de um golpe. Fui roubado, gastei pouco mais de 100 mil dólares na época, dólar a 4,30 se eu não me engano era, pouco mais de 100 mil dólares e nunca me foi entregue a empresa que eu tinha comprado para poder aplicar o visto e consequentemente o meu visto foi negado. E com esse prejuízo de mais de 100 mil dólares, eu só tinha uma coisa em mente na época, que eu tinha que fazer alguma coisa para tentar recuperar esse dinheiro ou mesmo para tentar colocar dinheiro em casa, porque um dos erros que eu cometi foi investir 100% do dinheiro que eu tinha nesse negócio. E um negócio que, onde perdi tudo, tive que ir entregar pizza do dia para a noite. De uma posição muito bem colocada no Brasil, para uma semana depois ter que correr atrás de emprego entregando pizza nos Estados Unidos. Na época, inclusive, onde nem Uber não existia Uber Eats, não existia nada desses aplicativos de comida que a gente tem hoje. Foi batendo em pizzaria por pizzaria para tentar conquistar um emprego de driver, para pelo menos pagar minhas contas. Quando eu percebi que ali não ia dar para ficar, nós decidimos que não dava para manter nos Estados Unidos, nós nos mudamos para a Inglaterra. Como eu tenho a cidadania italiana, era mais fácil de eu começar uma vida de novo lá, sem precisar ficar ilegalmente no país. Então foi o que a gente fez, fui para a Inglaterra e tive que começar de baixo, empregos onde eu tive que embalar hambúrguer em câmara frigorífica, virar panquecas em turno de 12 horas da noite,
Depois fui fazer picking, pack, né, dentro de um supermercado. Para quem é da Inglaterra conhece a Home Bargain. Então ficava ali dentro da Home Bargain, entregando, retirando os pedidos nas prateleiras, colocando nos carrinhos, levando até o depósito para então carregar no caminhão. Já fiz de tudo lá. Até o momento que depois eu acabei indo trabalhar como atendente de telefone no Booking, atendendo o mercado falante português. Já fiz de tudo, mas se tem uma coisa que me traumatizou de verdade na Inglaterra foi o frio e o tempo fechado praticamente os 12 meses do ano. A gente estava até numa situação tranquila, ganhando relativamente bem, apesar de que boa parte do que eu ganhava eu mandava para os Estados Unidos para pagar um advogado que eu coloquei para tentar recuperar parte desse negócio, que é uma outra longa história, que acabei gastando também um monte de dinheiro com advogado e nunca recuperei nada. Mas muitas coisas foram realizadas durante esse tempo. E foi exatamente nesse ambiente que eu comecei a procurar alguma coisa diferente. Aliás, eu não tinha saído do Brasil, eu não tinha decidido sair do Brasil, largar uma vida bastante até confortável que a gente tinha no Brasil, para ir virar hambúrguer ou para entregar pizza. Eu não tenho nada contra esse tipo de trabalho, foi o que foi preciso fazer, mas não era aquilo que eu efetivamente gostaria de fazer para a minha vida. Então eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa diferente e foi exatamente nesse ambiente. Aliás, eu tenho muito na minha cabeça um momento onde foi tomada uma determinada decisão que eu tinha efetivamente que sair, virar e transformar a minha vida. Quando eu trabalhava dentro desse warehouse da Home Bargain, a gente saía, eu entrava, eram turnos de 10 horas, e eu entrava de manhã. Para quem é da Inglaterra, no inverno principalmente, sabe que o dia começa muito tarde, né? O dia clareia muito tarde e escurece muito cedo. Então eu entrava no trabalho, estava escuro ainda, eu saía do trabalho, já estava de noite. Então, nenhum determinado dia, estava eu e a minha esposa no ponto de ônibus esperando o ônibus para voltar para casa, depois de trabalhar 10 horas em pé, carregando caixa para cima e para baixo, que nós demos sinal, chovendo inclusive naquele dia, o frio do inverno da Inglaterra, chovendo como todo dia, demos o sinal para o ônibus passar e o ônibus parar e o ônibus passou direto. E ali naquele momento, olhando para minha mulher, ela toda molhada, num frio danado, que eu falei para ela, isso nunca mais vai acontecer, eu vou fazer alguma coisa para a gente mudar essa vida que a gente está fazendo. E foi exatamente naquele ponto de ônibus que eu tenho na minha memória que foi o ponto de mudança na minha vida. Foi a partir dali que eu decidi que eu ia fazer alguma coisa para resolver aquela situação que a gente tinha se colocado. E qual foi a solução? Fui para casa a partir daquele dia, chegava do trabalho depois desses turnos extensos e começava a procurar na internet algumas possibilidades de ganhar dinheiro. Vi de tudo que vocês imaginam, dentre eles via Amazon também. Na época só existia vídeos em inglês de americanos explicando como é que funcionava e eu na época mal conseguia me comunicar em inglês. O que foi bom inclusive, porque de tanto vídeo que eu assisti eu acabei aprendendo o inglês. Então foi a partir dali que eu comecei a estudar, comecei a praticar, e se tem uma coisa que eu aprendi nesse processo é estudar e praticar. Não adianta você só ficar estudando que você nunca vai sair do lugar. Então eu comecei a efetivamente entender como é que funcionava o mundo Amazon, colocar em prática e eu comecei a ver alguns resultados. Obviamente comecei a ver muitos insucessos também, mas dentre os insucessos algumas coisas estavam funcionando. Então comecei a corrigir aqueles problemas e comecei a catalogar inclusive tudo aquilo que eu estava fazendo que estava funcionando. E se tem uma coisa que eu aprendi durante esse processo, como eu estou falando para vocês aqui, eu comecei numa situação que provavelmente não era ideal, com pouco tempo, com pouco dinheiro, com uma situação mental bastante complicada. Eu estava no processo de uma depressão depois de tudo aquilo que aconteceu comigo, mas eu decidi que eu tinha que fazer. E se tem uma coisa que eu aprendi é que não adianta a gente se encher de desculpas que a vida não vai mudar em nada. Então eu comecei com aquilo que eu tinha,
Se desse errado, eu ia aprender com aquilo. Se eu não tivesse dinheiro para fazer, eu ia arrumar uma forma de fazer, como eu fiz. Usei um cartão de crédito que eu tinha na época com 200 libras para começar e foi o que eu pude fazer para começar. Então, se você está nessa situação também, sem saber por onde começar, tentando jogar desculpas para você efetivamente não fazer alguma coisa, faça. É importante que você tenha autonomia e principalmente autorresponsabilidade para bater o pé no chão, bater no peito e dizer que se alguma coisa vai dar certo, ela só vai dar certo se você efetivamente colocar para fazer. Aliás, isso é o que eu chamo e é o que eu passo para os meus alunos hoje, que é o que eu chamo de Mindset Pro, que daqui a pouco eu vou inclusive falar um pouco para você. Lá atrás, quando eu comecei com essas 200 libras no meu cartão e hoje podendo transformar num negócio de múltiplos 7 dígitos, ou seja, faturamentos de mais de $1 milhão, ou euros ou libras, né? Faturamentos de mais de 1 milhão. Hoje eu já cheguei a um faturamento de mais de 10 milhões acumulado nesse período, começando com só 200 libras. Então, se tem alguma coisa que eu aprendi, é que você precisa efetivamente colocar um negócio para funcionar. Não vai começar da maneira certa, mas comece. Muitos vão dizer, Luiz, foi sorte. Eu não acredito que foi sorte. O que eu acredito é que foi um método. E se esse mesmo método que trouxe resultados para mim e para vários dos meus alunos também, por que ele não poderia trazer para você também que está disposto a colocar efetivamente em prática? Lembra do que eu falei? Com só 8 meses eu já poderia ter largado o meu trabalho tranquilamente para viver somente do meu negócio da Amazon. Eu poderia ter saído do Booking que eu trabalhava na época e viver somente da Amazon. A renda que eu já tinha efetivamente me permitia já fazer isso. E hoje um monte de gente me pergunta como é que eu criei esse método, né? Eu tenho um perfil de ser bastante organizado e eu precisei modular e escrever, padronizar todos os processos que eu estava fazendo, o que eu estava acertando, o que eu estava errando e corrigir aquilo tudo no papel para que eu efetivamente pudesse ter mais resultados. Então, essa metodologia ela foi desenvolvida para que você não precise enfrentar todos aqueles problemas que eu enfrentei por falta de direcionamento e evitar perder dinheiro, perder tempo e muita frustração. A metodologia Vendedor Pro ela serve como um guia basicamente, como um passo a passo, como um norte que você precisa seguir para que você chegue nos seus resultados cada vez maiores e cada vez mais rápido, inclusive. Agora, eu quero te apresentar então essa metodologia que é um mecanismo principal para que você consiga vender também dentro da Amazon e faturar 10, 30, 50, 100 ou até mais do que isso. E assim poder conquistar de vez a sua liberdade financeira, mais qualidade de vida e poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, que é uma coisa que tanta gente procura. Então vamos começar falando do nome Vendedor Pro. Muitas pessoas começam nesse negócio totalmente despreparadas. Algumas porque foram ensinadas da forma errada e fazem tudo de qualquer jeito, enquanto outras pessoas são realmente desleixadas e faz do jeito que dá. Mas o sucesso, ele nunca chega para você que está fazendo alguma coisa do jeito errado. Para você ter sucesso, você precisa se comportar como um profissional. Para você ter sucesso na Amazon, você precisa se comportar como um vendedor profissional. E daí o nome Vendedor Pro, Pro de profissional. E é realmente necessário que você se profissionalize para trabalhar do lado da Amazon. Devido à sua competência e seriedade, hoje a Amazon é a maior plataforma de vendas do planeta. Então, profissionalismo é um fator importante para você alcançar o topo. A própria Amazon já nos mostrou isso. A essência do método é o wholesale, inclusive, que consiste basicamente em comprar no atacado para você revender dentro da Amazon no varejo. É a mesma ideia hoje que supermercados usam, que compram mais barato no atacado, em lotes, e revendem mais caros para você e lucram basicamente essa diferença.
A diferença aqui é que você está fazendo 100% online e através da Amazon, enquanto um supermercado que existe ali na sua região, por exemplo, ele está limitado ali um número limitado de pessoas no dia a dia, na Amazon seus produtos vão estar disponíveis diariamente para milhares de pessoas que já estão lá dentro do site da Amazon todos os dias. Então a metodologia Vendedor Pro ela é dividida em 7 etapas. A primeira etapa é o que eu chamo de Mindset Pro. A partir do momento que você decide que você vai vender na Amazon, você precisa mudar a mentalidade, você precisa sair daquela mentalidade de empregado, acostumado a você vender as suas horas, a adotar a mentalidade do dono do seu próprio negócio. Então essa é uma grande diferença, porque a partir de agora você vai estar trabalhando para você mesmo, colocando esforço no seu próprio enriquecimento. Geralmente as pessoas falham no empreendedorismo porque foram empregadas durante uma vida inteira e essa experiência enche a cabeça das pessoas de crenças limitantes que muitas vezes impedem a gente de evoluir. Algumas pessoas, aliás, talvez seja o seu caso, se sentem inclusive inseguras, incapazes quando sabem que o seu próprio sucesso só depende de você. Outras pessoas acreditam que, aliás, mesmo que inconscientemente, de que não merecem ter dinheiro. Isso é muito comum, mais comum do que você imagina. Talvez esse também seja o seu caso. Outras pessoas de repente acham que ganhar dinheiro necessariamente tem que ser super difícil, super doloroso, super sofrido. Acham que é necessário chegar ao esgotamento físico e mental. Quando trabalhar na Amazon é o inverso de tudo isso. Você precisa estudar, obviamente, precisa trabalhar sim para ganhar dinheiro. Mas você vai fazer isso do lado da sua família, aonde você estiver, pode fazer isso enquanto você estiver viajando e as suas vendas continuam acontecendo. É uma realidade que só quem conhece, quem está vendendo na Amazon todos os dias vive. No geral, as pessoas não estão acostumadas com isso. Então, nessa etapa da metodologia Vendedor Pro, trabalhar o seu mindset para transformar no Mindset Pro, para que na hora de você fazer a transição para o empreendedorismo, você tire a cabeça de empregado e coloque a cabeça efetivamente de dono do seu próprio negócio. Eu sei que no começo a gente tenta fazer um pouco de tudo. A gente tenta atirar para 10 lados diferentes para ver se a gente acerta alguma coisa. Eu entendo isso porque eu também já tive lá. Mas acontece que quando você começa a fazer isso, você só perde seu tempo. Por isso é tão importante você ter foco. A falta do foco te impede de fazer o que realmente precisa ser feito para funcionar alguma coisa, porque você perde muito tempo fazendo coisas que muitas vezes não te dão resultados. Então, nessa primeira etapa da metodologia, a gente vai efetivamente trabalhar a sua cabeça para você manter o foco e construir um negócio realmente forte, realmente lucrativo. Então, deixa aí anotado, para ter sucesso e chegar ao topo, é necessário você adotar o Mindset Pro, que é a soma de mentalidade de empreendedor, de crenças que te impulsionam para o crescimento e foco na coisa certa. Mindset Pro, ele é basicamente o resultado de mentalidade com crenças com foco. Você precisa ter a mentalidade certa. Depois a gente entra na segunda etapa, que é a estruturação do seu negócio. Eu costumo dizer empresa, banco, conta. Guarda esses 3 nomes, empresa, banco e conta. Para que você comece esse negócio, é necessário que você estruture ele da forma correta, desde o início. A estruturação de uma empresa é o primeiro passo para que você inicie um negócio. Mas aqui, preste bastante atenção porque você tem 2 formas de fazer isso. Você vai ter 2 opções, sendo que na opção A, você que de repente não tem dinheiro para investir nos seus produtos agora ou mesmo para abrir a sua empresa, você vai iniciar o seu negócio levantando esse capital. Seja fazendo mais faxinas no seu dia, seja fazendo mais Uber, seja vendendo alguma porcaria na sua casa que está encostada, ou seja do que eu gosto mais, que é a técnica do 0 aos 1000, que eu vou mostrar daqui a pouco, inclusive, que serve para levantar capital do 0 até os seus primeiros $1.000, euros ou libras, e aí sim você seguir para começar a fazer as suas compras no wholesale. Ou você tem a opção B,
que é quem já quer começar abrindo sua empresa, que já tem pelo menos $500 adicionais para investir em produto. Você vai abrir sua empresa e ao mesmo tempo você já vai ter o local para você começar a vender os seus produtos. Por exemplo, se você vai vender nos Estados Unidos, por exemplo, a sua empresa tem que ser aberta nos Estados Unidos. Mas Luiz, que documentos que eu vou precisar? Basicamente você só vai precisar de um passaporte e um endereço, que o próprio contador vai conseguir isso para você. Você, por exemplo, vai vender lá na Inglaterra, você vai precisar abrir sua empresa na Inglaterra e daí por diante, na Europa e daí por diante. Ah, Luiz, eu moro no Brasil, eu vou vender aonde? Eu recomendaria você fazer pelos Estados Unidos. Super fácil, nenhuma burocracia mesmo para quem mora longe. Aliás, só um parênteses. Lá atrás, quando eu comecei ainda, quando eu morava na Inglaterra, eu comecei e abri a empresa absolutamente sozinho, porque eu não tinha como pagar ninguém para fazer isso na época. Então, avalie e veja se de repente para você essa é uma boa opção. E aí, por fim, com a empresa aberta, é momento de você ir atrás de abrir uma conta bancária empresarial. Vão ser feitas todas as suas vendas e as movimentações financeiras através dessa conta bancária do seu negócio. E aliás é ela que você vai cadastrar na Amazon para você receber o dinheiro das suas vendas. Eu gosto de separar inclusive contas bancárias diferentes da minha pessoal, das empresas inclusive, para que eu consiga ter um gerenciamento um pouco melhor. Com a empresa criada, com a sua conta bancária aberta, chegou a hora então de você abrir a sua conta na Amazon efetivamente, para você ter acesso ao que a Amazon chama de Seller Central, que é o painel onde você... Eu vou colocar aqui na tela inclusive, é esse painel que você está vendo aqui, que você pode escolher inclusive em português se você quiser, para que você gerencie todas as suas vendas. Essa tela ela vai estar presente no seu dia a dia, por isso é muito importante que você efetivamente entenda cada parte do Seller Central. É tão importante que no curso tem aulas detalhadas explicando tudo para você, de ponta a ponta. A etapa 1 é comparável à construção de uma casa, por exemplo. Se você vai construir uma casa, você precisa construir pilar, teto, rebocar as paredes, colocar acabamento, registrar o seu endereço lá na prefeitura, documentação, tudo isso. Isso porque quando você entrar em contato com os fornecedores, eles vão notar que o seu negócio foi construído para dar certo. Então, eles vão concluir de que é vantagem efetivamente negociar com você porque eles estão vendo um profissionalismo ali. E para passar esse profissionalismo, é importante que você use, por exemplo, também um e-mail profissional em vez de um e-mail pessoal. No começo, eu mesmo mandava e-mails para os fornecedores via Gmail, luiz@gmail.com. E eu notava que ninguém me respondia. Aí foi quando caiu a ficha que eu deveria mudar para um e-mail profissional, ou seja, luiz@ o nome da minha empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque os fornecedores em geral, eles buscam se envolver com pessoas que efetivamente estão construindo um negócio sólido, construindo um negócio bem feito. Por isso essa etapa é fundamental para você seguir em frente. Anota aí todos os pontos principais dessa etapa. A estruturação da sua empresa, ou seja, abertura da empresa, conta bancária, conta na Amazon, e-mail profissional. É importante se preocupar com a sua imagem perante a esses fornecedores. E também é importante você ter templates prontos para o seu dia a dia. Eu vou falar já inclusive disso, para que você consiga negociar com os fornecedores no dia a dia, mas também é importante que você não fique preso somente a esses templates, porque você precisa se adaptar no dia a dia de acordo com as negociações. Então, essa etapa serve para que você tenha toda a estrutura da sua empresa. São questões basicamente administrativas. E depois a gente então avança para a terceira etapa, que são os produtos basicamente. É aqui que você vai fazer o que eu chamo de pré-análise. Mas por que pré-análise? Porque é exatamente isso que é uma pré-análise que você vai fazer. Nesse momento você vai analisar a viabilidade de um produto. Sem preços por enquanto, sem negociar com seus fornecedores ainda, sem nada. Por exemplo, um sabonete Dove, por exemplo. Pode ter critérios que fazem desse produto um bom produto para ser revendido.
E quais são esses critérios? Ter um bom volume de vendas, ter lucro nesse produto, ter uma concorrência saudável, ou seja, a gente está analisando primeiro se faz sentido ou não entrar em contato com fornecedores de determinado produto. No caso, por exemplo, agora o Dove. Com o tempo, eu vi que existem várias formas de buscar produtos e fornecedores, e dentro do curso eu falo sobre elas detalhadamente. Eu vou citar aqui, por exemplo, algumas delas, como por exemplo a busca no Google, busca pela própria Amazon, uma busca que eu chamo de busca árvore, busca em sites de feiras, concorrentes dentro da Amazon, ali os maiores vendedores, busca por software, que é uma forma super automatizada de fazer, que tem muita gente que gosta, busca por supermercados, busca de produtos vindos de retail, online arbitragem ou até mesmo indo até as feiras. Todas elas eu explico em detalhes dentro do treinamento. Agora, qual que é a grande sacada da pré-análise? Se ela for feita da forma correta, você não vai perder tempo negociando com um fornecedor de produtos que não tem potencial de lucro, não tem demanda às vezes. Muita gente negligencia essa etapa e o que acontece? Primeiro fala com centenas de fornecedores e só depois descobre que os produtos fornecidos por eles não são tão bons assim e muitas vezes perde um baita tempo nesse processo. E isso é prejudicial até para a sua conta que foi aberta com esse fornecedor, porque se o fornecedor abre uma conta com você e você não compra, sua moral com esse fornecedor vai lá para baixo. Então, anota aí, é necessário pré-analisar os produtos antes de você entrar em contato com os fornecedores, para saber se o produto que você pensa em trabalhar cumpre realmente os requisitos de volume, de venda, de concorrência, de lucro, inclusive. Mas vamos supor, por exemplo, que você já fez a pré-análise correta dos produtos e sabe quais têm potencial de lucro e de venda. Então, aí sim chegou o momento de você efetivamente entrar em contato com esses fornecedores. E com isso, a gente avança para o que eu chamo de análise Pro. Então, vamos falar um pouco da quarta etapa. A quarta etapa, que é a etapa dos fornecedores. Então, a gente acabou de entrar na etapa onde a gente começa a contactar esses fornecedores. E nesse momento, é bom que você tenha algumas cartas na manga, algumas malícias de se apresentar da forma correta, basicamente. Na hora de usar algumas estratégias de negociação, na hora de fazer follow-up e daí por diante. Não dá para falar detalhadamente tudo sobre isso aqui, porque eu precisaria de horas aqui falando para você. Inclusive, dentro do curso tem aulas específicas sobre esse assunto. Mas, no geral, esses fornecedores, eles querem basicamente duas coisas. Se envolver com uma empresa séria e, obviamente, vender, que é o que eles querem. Ou seja, cabe a você ser uma empresa séria para que eles possam efetivamente vender para você. Mas, Luiz, para que serve o contato com esses fornecedores? O contato com esses fornecedores, ele serve para que eles façam o seu cadastro, para que você receba o catálogo de produtos deles, faça a análise Pro e daí por diante, efetivamente, começar a comprar. Mas o óbvio, que aliás pode parecer que seja óbvio, mas nem sempre para algumas pessoas quando a gente pensa em fornecedores, o que significa o nome fornecedores? Significa exatamente isso, que eles vão fornecer os produtos que você quiser comprar para você. E como você vai saber quais produtos efetivamente comprar? Com a pré-análise que você fez na etapa anterior, somado com a análise Pro que você vai fazer agora. Então, tudo que você tem feito para conseguir ter acesso a esses fornecedores e agora você vai solicitar a eles a lista de produtos que eles trabalham. E com essa lista, que é como se fosse um catálogo de vários produtos que eles revendem, dentro dessa lista é necessário que você faça uma análise específica dentro dessa lista. Na hora de você extrair os bons produtos dessa lista dadas pelos seus fornecedores, as pessoas costumam muitas vezes se frustrar porque não sabem como encontrar esses produtos. Existem as formas corretas, até automáticas inclusive, de você fazer essas análises. Isso evita com que você passe às vezes horas analisando 10 mil produtos para achar meia dúzia, que muitas vezes nem vão dar lucro. Então no início eu fiz tudo isso também, daí a importância de hoje você pegar um caminho já mastigado para você.
Você consegue fazer em um dia o que eu demorei 10 dias no começo para fazer. Na metodologia Vendedor Pro eu criei um mecanismo chamado de Análise Pro, que é exatamente a análise feita com auxílio de softwares, e nesse momento você vai se preocupar basicamente em analisar histórico de produto, que está dentro desses catálogos desses fornecedores que te passaram essas listas. E lá você vai tentar prever como esse produto vai se comportar no futuro, ver se ele tem potencial de venda, prever quantidade, como você pode comprar, preço de compra, absolutamente tudo. Então, com a análise Pro feita, você vai fazer os seus pedidos para esses fornecedores e já prepará-los para a última etapa, que é basicamente o envio deles para o seu cliente. Mas antes de ir para a quinta etapa da metodologia, eu quero te lembrar que durante o processo é muito bom que você comece a estabelecer relacionamento com esses fornecedores. Eu chamo isso de negociação futura, que é quando você mantém um fornecedor em contato através de um relacionamento rotineiro do seu dia a dia. E muitas vezes amigável, inclusive, para que depois de algumas compras você consiga negociações de preços diferenciados. Com alguns descontos aqui, de repente, outros ali, você vai ver uma baita diferença no decorrer do tempo. Então fique muito atento a isso. Com produtos escolhidos, com pedido feito, você precisa partir para a próxima etapa, que é subir o listing, caso ele ainda não esteja listado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho para você ver do que eu estou falando. Então essa aqui é a página de vendas onde o cliente vai comprar o seu produto. É o listing que você precisa efetivamente subir o produto para cá. Caso ele ainda não esteja, de repente, listado, quando o cliente clica aqui em comprar, caso você esteja aqui dominando o Buy Box, por exemplo, a venda é sua, está feita. Então, como está aqui, é questão de você aprender como é que funciona toda essa metodologia. Só seguir o método, que as suas chances com certeza vão estar nas alturas. Então, entendendo que você subiu o seu listing, você listou o seu produto à venda, vamos para a quinta etapa, que é a etapa de envios. Agora, vamos falar um pouco do que é o FBA. O FBA é uma das grandes vantagens, inclusive, desse modelo de negócio. Com ele, a própria Amazon cuida de praticamente todo o processo final para você. Você não vai precisar se preocupar com logística ou mesmo com as entregas, você não vai precisar se preocupar com nada disso. Então, nessa etapa de envios, você só se preocupa em ter feito o pedido certo com seus fornecedores, entrar em contato com algum centro de preparação para que eles façam essas embalagens de acordo com os critérios da Amazon. Daí para frente, a própria Amazon vai fazer todo o resto. Ela que vai armazenar, vai pegar as caixas, entregar para os clientes, cuidar do customer service, ela vai fazer tudo. Mas eu recomendo que você deixe isso por conta de um centro de preparação, mesmo apesar de você também poder fazer isso por conta própria. Mas no início isso vai te tomar muito do seu tempo. Então, fazer isso com um centro de preparação pode te ajudar bastante no começo. Feito isso, se você utilizar principalmente um centro de preparação, o que você precisa se preocupar agora é na análise de custos, ou seja, sai mais vantagem enviar os produtos para a Amazon via pallet ou via as caixas individuais, o que compensa mais. Com todas essas 5 etapas feitas, o seu cliente já vai estar recebendo os produtos dele que ele comprou, você vai estar recebendo os seus lucros lá através do Seller Central. E todo esse processo ele é muito rápido, eu só separei ele aqui em cinco etapas para que ele fique um pouco mais didático para você entender. Nesse momento você já fez uma centena de vendas de repente, mas como lucrar mais de repente? Como vender produtos para mais pessoas ou como vender mais produtos? Como crescer o seu negócio para você chegar a 100 mil, a 500 mil ou a 1 milhão ou superar ainda mais isso? Como fazer a gestão desses produtos no seu estoque virtual? Eu não tenho depósito para guardar milhares de produtos, por exemplo, você deve estar pensando. O que eu faço? Se você pensou em alguns desses pontos, em algum momento que eu estou passando aqui dentro desse vídeo, eu quero inclusive te parabenizar, porque é exatamente
a mentalidade de um empreendedor de sucesso. O que a gente quer? A gente quer que realmente o nosso negócio cresça, faturando cada vez mais. Esse é o nosso objetivo. Para todas essas interrogações, eu te garanto que a metodologia Vendedor Pro tem etapas estratégicas que são especificamente colocadas lá para atender essas suas expectativas. Então, vamos para a sexta etapa. O que é a sexta etapa? Eu chamo de gestão inteligente. Fazer a gestão do seu estoque não é um bicho de 7 cabeças, apesar de gerar um frio na barriga para muitas pessoas que muitas vezes não entendem como isso funciona. Mas quando você pega o jeito disso, fica muito mais simples, porque envolve muito mais a sua atenção, a sua estratégia do que qualquer outra coisa. Se você precisa, por exemplo, comprar um produto, se você comprar um produto em excesso, por exemplo, o que acontece? O produto vai ficar lá parado e o seu dinheiro não rentabiliza. Como evitar isso? Fazendo a sua análise Pro, que a gente acabou de falar aqui algumas etapas atrás. Como você vai saber qual é a quantidade de produtos que você deve comprar? Através da análise Pro. E já lá você vai ter o volume de vendas que você pode ter, quanto você precisa comprar. Isso quer dizer que não vai ter produtos parados no seu estoque. Agora, se você comprar poucos produtos, você tem o problema inverso. O cliente vai querer comprar, seu produto não vai estar disponível, quem leva a venda vai ser o seu concorrente. Então, vamos para a sétima etapa, que é escalar as suas vendas. Depois de você aprender a gerenciar todo o seu negócio, você vai querer escalar ainda mais o seu negócio. Com tudo sendo feito do jeito certo, como a gente ensina dentro da metodologia, você vai chegar no momento em que você precisa ou quer escalar o seu negócio, aumentar exponencialmente o seu faturamento. Por exemplo, vamos dizer que no início você optou por começar suas vendas nos Estados Unidos e no decorrer do processo pode ser que seja interessante você alavancar suas vendas também para a Inglaterra ou para a Europa, por exemplo, para ampliar o seu público comprador. Ou seja, você vai ganhar não só em dólar agora, mas também em euros, também em libra. Ou de repente no Japão, você vai ganhar na moeda que você determinar. Você acaba trazendo ainda mais clientes para o seu negócio. Existe um caminho de escala para você seguir dessa forma correta. E nessa etapa é crucial que você, inclusive, use opções dentro da Amazon, como promoções, por exemplo, seja através de cupons, como aqueles revistas de cupons, que é super comum, inclusive, nos Estados Unidos, seja através de um PPC, que é voltado para o wholesale, né? Para quem não entende o que é PPC, é o pay-per-click, são promoções dentro da Amazon, anúncios patrocinados dentro da Amazon, para que você consiga mais o ganho de buy box, sem que você tenha custos astronômicos, inclusive. E até mesmo para você montar sua equipe, para que você aumente o seu poder de análise de produtos. Com todas essas etapas da metodologia feitas da forma correta, você vai conseguir gerar muito mais resultados. E aliás é o que acontece não só comigo, mas com centenas dos meus alunos que seguem a metodologia Vendedor Pro da melhor forma. Então essas são as 7 etapas do método que eu entendo que, por mais que você tenha visto todas as etapas da metodologia, ainda tenha ficado muitas dúvidas de repente. Você de repente não sabe exatamente como praticar tudo isso, ou seja, como começar. E é normal que você esteja assim, porque eu mostrei como funciona a metodologia que, quando aplicada na prática, permite que você tenha o seu próprio negócio vendendo através da Amazon com faturamentos que podem passar de $1 milhão, de euros ou de libras. Foi com meus anos de experiência dentro desse negócio e muitos resultados atingidos que cada uma dessas etapas do curso foi desenvolvida e colocado tudo dentro da metodologia Vendedor Pro, e o curso que agora está na versão 3.0, inclusive. O curso nasceu da necessidade minha mesmo de detalhar cada ponto do processo, cada ponto da construção da empresa, desde a concepção, busca de produtos, análise, envio, tudo, absolutamente tudo, até a escala desse negócio. Então, eu vou compartilhar aqui agora com vocês a minha tela para que você visualize exatamente como é que é dentro do curso.
tudo que ele já foi atualizado, inclusive já foi recentemente atualizado, foi revisado muitas coisas recentemente, e para que você conheça inclusive vários bônus que estão aqui dentro, para você entender como é que isso tudo funciona. Então, aqui dentro é o curso. O curso ele vai te ensinar detalhadamente cada vírgula desse processo. Tudo que você precisa fazer é basicamente seguir a estrutura da metodologia que eu acabei de apresentar aqui para você. A metodologia Vendedor Pro Wholesale, ela está distribuída no decorrer aqui de 10 módulos diferentes. Esses 10 módulos você vai ter acesso durante 2 anos, para que você consiga efetivamente praticar tudo isso. Daqui 2 anos você sequer precisa mais de mim. Você vai ter acesso a todo esse passo a passo. Você vai ter que praticar cada um desses módulos. Aliás, para que você efetivamente consiga alcançar resultados consideráveis, muitas vezes você sequer precisa terminar de assistir o curso inteiro. Isso tem acontecido com diversos alunos, inclusive, que simplesmente começam a praticar à medida que as aulas vão sendo apresentadas e os resultados já começam a aparecer. Você vai ter aqui dentro absolutamente tudo, desde como preencher determinada planilha, como usar algum software ou qualquer coisa nesse sentido. Então vamos lá. Logo aqui no início você vai ver como é que funciona todo o curso, como ter acesso à nossa comunidade, como ter acesso às mentorias, como a gente faz o reconhecimento aos alunos, né, que a gente dá alguns troféus inclusive para alguns alunos, então você vai ter acesso a tudo isso daqui dentro desse treinamento. Depois a gente já começa a avançar para o primeiro módulo, basicamente, que é a parte de Mindset. Veja que eu fui aqui até bem breve com você sobre isso, mas nós temos aqui 8 aulas dentro desse módulo para que você efetivamente termine esse módulo com a cabeça apontada para o lugar que você precisa. Você vai saber exatamente tudo o que você precisa saber. Aqui aqui em cima, quando você entrar aqui para ter acesso às mentorias, vai ser exatamente por aqui que você tem o link para as nossas mentorias em grupo que você vai acompanhar. Depois você vai ter acesso aqui a essa parte de Mindset, como eu te falei, tá? Então, além disso, você tem aqui depois todos os primeiros passos, tudo que é necessário, desde abertura de empresa, se for o seu caso ou não, seguro, é necessário seguro para a empresa, não é necessário seguro, o que fazer para abrir a sua conta na Amazon, que conta no banco que banco eu posso abrir conta se eu não moro no país, por exemplo, eu moro no Brasil, mas eu vou atuar de repente nos Estados Unidos, então por aqui você também vai ter acesso a isso. Você tem absolutamente tudo que você precisa para essa parte de estruturação da empresa. Nesse segundo módulo aqui nós estamos falando de 12 aulas detalhadas para você. No total aqui nós estamos falando em mais de 150 aulas com relação ao curso inteiro, tá? Isso sem falar das mentorias. No começo eu sei que muita gente tenta fazer sozinho, como eu fiz lá atrás, e muitos deles depois acabam vindo a mim já com um negócio meio desestruturado para tentar voltar aos trilhos e tentar seguir na metodologia. Então por que não começar com a metodologia correta já desde o início, tá? Depois você também vai aprender aqui tudo sobre a plataforma da Amazon. Aqui dentro da plataforma da Amazon nós estamos falando em mais de 15 aulas. Tem aulas aqui, 15 aulas dentro desse módulo, mais algumas em bônus, desde como funciona o dashboard, como abrir determinados relatórios, entendendo, por exemplo, essa aula aqui, como é que funcionam os pagamentos da Amazon. Você tem absolutamente tudo aqui dentro. Depois, como estruturar o seu negócio. Você também vai ver aqui toda essa parte de estruturação do seu negócio. Desde como contactar de repente um profissional para criar um website para você, se assim você decidir. Eu vou falar aqui para você por que colocar um website ou por que não colocar, quais vantagens, quais desvantagens. Então você tem
toda essa parte aqui de estruturação da sua empresa aqui dentro do módulo 4. Depois a gente vai para o módulo 5, que é como você efetivamente encontrar produto. A gente falou aqui agora há pouco sobre Buy Box. Tem uma aula aqui de quase 15 minutos te explicando o que é o Buy Box, quais são os algoritmos, como utilizar softwares para que você consiga analisar bem os seus produtos. Quase 50 minutos de aula te explicando em detalhes como você consegue analisar bem os seus produtos para evitar que você erre na decisão de compras. Depois ainda tem mais uma outra aula aqui de mais 31 minutos que te ensina como você analisar esses produtos junto com um software de apoio que pode te ajudar inclusive a fazer isso. Depois a gente começa a analisar os produtos efetivamente, né? Como fazer a pré-análise, como buscar fornecedores. Então aqui você tem desde busca online através do Google, passando por 9 formas diferentes de buscar produto. Eu arrisco a dizer que não tem como você colocar isso daqui em prática e não encontrar bons produtos para você revender. Nós estamos falando aqui de 17 aulas sobre análise de produtos e busca de fornecedores. Então não tem como ficar alguma coisa para trás ainda. Depois a gente avança para o módulo 6, né, que é você começar a analisar os produtos efetivamente provenientes, né, fazer a análise pró efetivamente. Né, você vai receber as listas dos seus fornecedores e você vai começar a fazer essas análises pró. Todas as aulas, inclusive, se eu estiver falando sobre um determinado software ou se eu estiver falando sobre uma determinada planilha, você sempre vai ter acesso a elas aqui embaixo. Por exemplo, vamos voltar aqui no módulo 5, por exemplo. Quando a gente está falando em buscar fornecedores, você vai ter acesso aqui a materiais de apoio. E aqui nos materiais de apoio você tem templates para comunicação com os fornecedores. Então, sempre que você precisar de um determinado software, vai ter o link do software aqui para você. Muitos deles, inclusive, com algum tipo de benefício para você. Ou um trial para você testar o software sem pagar, ou um desconto adicional para você. Eu arrisco a dizer que só com esses descontos, só com esses benefícios, o valor desse treinamento já está sendo pago. Mas tem tudo aqui para você. Se eu estiver falando de alguma planilha, como eu utilizo para fazer follow-up com os fornecedores ou algo nesse sentido, a planilha vai ter acesso aqui para vocês também. Então, absolutamente tudo que você precisa vai estar aqui. Depois a gente passa para a etapa 7, aqui para o módulo 7, onde a gente vai tratar sobre tudo que envolve a parte de envios para a Amazon, logística, tudo que você precisa saber, como você montar seu pallet, como você montar sua caixa se você for fazer sozinho, como contratar esses centros de preparação. Então, indicação, inclusive, de centro de preparação, os centros que eu utilizo, por exemplo, vão estar indicados aqui para você. Depois a gente entra no módulo 8, no gerenciamento do seu negócio, gerenciando o seu estoque da maneira adequada, entendendo toda a parte de benefícios que você tem quando você gerencia o seu estoque, até a parte de penalidades da Amazon quando você gerencia mal o seu estoque. Então tudo isso está explicado aqui dentro desse módulo no decorrer de 10 aulas. Depois a gente avança para o módulo 9, que é a famosa saúde da conta da Amazon, né? A Amazon ela nos controla para que a gente nos mantenha profissionais, como eu falei no início. Então ela controla a nossa conta com o que ela chama de Account Health. Account Health é basicamente a saúde da sua conta. Então, tenho explicado aqui todos os detalhes que você precisa saber para você manter a saúde da sua conta, em 11 aulas detalhadas para você. Depois a gente avança aqui para o módulo 10, onde você vai ter toda a parte de escala do seu negócio, desde como você contratar funcionários para poder te ajudar dentro desse seu negócio, até como você escalar para outros países, você vai ter absolutamente aqui. Depois você vai ter bônus absolutamente exclusivos, você vai ter aqui, por exemplo, no bônus 1 aqui, catálogos de fornecedores, você não precisa ficar aí
pagando por catálogos, como eu sei que algumas pessoas cobram, estão aqui dentro de graça para você, sem você precisar pagar nem um centavo a mais por isso. Você vai ter como tirar vantagens, por exemplo, de bundles e multipacks, que eu diria que só essa aula vale o valor inteiro do curso. Você vai ter aqui também, aqui dentro, um bônus absolutamente incrível, que é eu posso chamar ele de super bônus, que é a grande novidade de 2024, que eu vou já falar dele inclusive, que é o bônus do 0 aos 1000. Você tem aqui também uma aula super detalhada de um software que eu utilizo. Quando você começar a escalar o seu negócio, vai ser importante você adicionar alguns softwares para te ajudar nessa escala. E aqui é um desses softwares, que aqui inclusive você tem 60 dias desse software, tem um link aqui dentro para que você tenha 60 dias gratuitos utilizando esse link aqui. Então você vai usar o software por 60 dias sem pagar um centavo, só por estar utilizando esse link. São os benefícios que eu mesmo fui atrás dos softwares para poder negociar isso para vocês. Então, mais uma vez, tudo que vocês precisam está aqui dentro. 35 minutos de aula te explicando cada detalhe desse software aqui. A mesma coisa com o Helianthemp, que é outro software, mais 2 aulas bônus aqui, fora as outras que já estão lá dentro do curso, falando no dia a dia com vocês. Depois tem aqui os links das mentorias, então quando você tiver acesso às mentorias, você tem aqui os links dela e também o calendário dela, o calendário do ano inteiro já vai estar aqui. E se você perdeu alguma, você tem acesso a todas elas aqui. Nós já estamos hoje na mentoria 80, então a gente já tem aí 80 mentorias realizadas e ainda devemos completar muitas ainda pela frente. E depois nós temos aqui o famoso bônus que a gente vai entrar esse ano para efetivamente fazer você tirar esse negócio do papel, que é o bônus do 0 aos 1000, onde você vai conseguir começar esse seu negócio com 50 dólares, euros ou libras, ou se bobear até menos. Isso vai te ajudar, você que tem pouco capital, você que não está 100% seguro se isso você consegue fazer ou não, você vai poder começar com pouquíssimo dinheiro, ou seja, seu risco é baixíssimo. Você aqui consegue entender como é que todo o processo funciona antes de você entrar com o pé embaixo. Agora, se você já está seguro do que você quer, sabe como fazer, tem todo o treinamento e tem o capital, você sequer precisa desse bônus, você pode começar direto pelo wholesale, por exemplo, mas você vai ter isso aqui também. Lembra que lá no início eu falei um pouco com vocês sobre crenças que limitam as pessoas a evoluírem, tá? Eu não sei se aqui esse é o seu caso, mas eu sei que é o caso de muitas pessoas que têm na cabeça, Luiz, eu tenho medo de não conseguir, eu já tentei ganhar dinheiro com tanta coisa, mas nunca nada deu certo. Então, veja bem, nós estamos falando da Amazon, onde cerca de 50% do faturamento da Amazon, que hoje equivale a bilhões, vem de vendedores como você e eu. Então, se tanta gente está conseguindo fazer, por que você não conseguiria? Mas hoje a gente ocupa, eu diria que um espaço super importante dentro do negócio da Amazon. Então, muita gente está conseguindo. Se você entender como é que esse processo funciona, você também pode conseguir. Se de repente você está inseguro ou tem pouco capital, começa por aqui. Começa com esse bônus do 0 aos 1000. Aqui você vai conseguir levantar o primeiro capital, realizar as primeiras vendas e com isso começar a sentir se realmente dá para você vender realmente na Amazon e ganhar muito dinheiro ou não. Então é um bônus que pode te tirar do zero e daqui a um ano você olhar para trás e já está recebendo o seu troféu de 100 mil, por exemplo, tendo começado com muito pouco. Então tudo isso você vai ter acesso ao você clicar no link aqui embaixo e começar a usufruir de todos esses benefícios, usufruir do meu apoio, usufruir de toda a metodologia Vendedor Pro. Eu diria que com tudo isso que você tem, não tem como dar errado. Basta você seguir o passo a passo, com dedicação,
que as coisas vão começar a dar certo para você também. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, Luiz, mas eu não falo inglês. Dá para operar na Amazon? Dá para operar na Amazon você falando inglês ou não? Se você de repente não fala inglês, usa um tradutor. Eu ensino dentro do curso, inclusive, como usar o tradutor, como usar um corretor gramatical para que você efetivamente não tenha nenhum tipo de problema com isso. Você vai ter os templates prontos. É óbvio que os templates sozinho não vão servir para todos os casos, porque negociações com os fornecedores podem ter vários caminhos a se seguir, não tem como o template cobrir tudo, mas eles com certeza vão te ajudar em diversos momentos do seu negócio. Quando o template não conseguir te ajudar, por exemplo, basta você ir lá no Google Tradutor, escrever aquilo que você quer em português, mandar traduzir para o inglês, depois colocar num corretor gramatical que eu vou te ensinar a usar. Então não tem como dar errado. Aliás, eu tenho vários alunos que não falam inglês, alguns operando do Brasil inclusive, e nunca impediu nenhum deles de fazer negócio. Ou de repente você está ali, Luiz, mas eu não tenho experiência com vendas. Um detalhe que talvez você não tenha notado, em nenhuma parte do processo eu falei que você tem que convencer alguém a comprar de você, por exemplo. Por que isso? Porque você vai estar vendendo através da Amazon, onde a própria Amazon está oferecendo os produtos e os clientes já estão lá comprando esses produtos todos os dias. Luiz, eu preciso investir 1 tonelada de dinheiro para começar? Mais uma vez, não, você não precisa. Eu, por exemplo, comecei com $200 e hoje meu negócio já fatura múltiplos 7 dígitos, como eu falei para vocês. E é por isso que eu coloquei esse bônus aqui do 0 aos 1.000 para você. E eu tenho vários alunos que começaram desde que com menos de $100, outros com 500, outros com 1.000, outros com 2.000, outros até com mais. Claro que quanto mais você vai investir nesse dinheiro, embora isso não seja basicamente uma regra geral, mas mais rápido o seu retorno começa a aparecer. O que vai determinar o seu sucesso vai ser a sua dedicação ao curso e ao seu negócio efetivamente. Então, com o bônus que você vai ter, você pode começar esse negócio praticamente sem dinheiro, com $50 ou até menos do que isso. Mas você pode estar ali de repente, Luiz, mas eu não tenho tempo para tudo isso. Eu te dei exemplo como o Paulo e a Virgínia, por exemplo, que também não tinha tempo. Muitas vezes você diz para você mesmo que você não tem tempo, porque você provavelmente tem um emprego ou que precisa cuidar dos filhos ou qualquer outra coisa. Eu sei bem como é isso, porque eu também sou pai, eu também comecei, eu tinha um emprego, um filho recém-nascido, mas por conta disso eu fiz questão de criar um curso que fosse 100% online, ou seja, você pode assistir no momento em que você precisar e que tivesse uma didática extremamente objetiva e prática, para que você estude e aplique. Além de oferecer 2 anos de acesso, para que você tenha acesso a todas as atualizações que eles tiverem durante esses 2 anos. Então, você precisa basicamente sentar, estudar dentro do seu tempo e efetivamente começar a colocar isso tudo em aplicação. Além de tudo que tem dentro da Academia Vendedor Pro Wholesale, eu vou te apresentar um bônus que eu preparei para vocês. Mas antes, veja só o relato de pessoas que, assim como você e eu, estavam lá na busca de um trabalho que permitissem com que elas conquistassem liberdade financeira, mais qualidade de vida, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo, e acharam o quê? Acharam na Academia Vendedor Pro o caminho para que elas realmente realizassem e hoje estão conseguindo atingir resultados cada vez maiores. Bom, você acorda um dia de manhã e pensa assim, eu vou empreender no universo Amazon. É isso que eu vou fazer. Eu vou me tornar um vendedor profissional dentro da Amazon. Eu sou empreendedor, eu tenho muita energia, eu tenho muita determinação, eu tenho muita coragem, eu tenho algumas estratégias já estabelecidas na minha mente. Eu vou empreender nesse mercado Amazon. Vou me tornar um vendedor profissional dentro da Amazon. Mas aí você se depara com uma grande dificuldade. A falta do conhecimento. Obviamente que você pode ter todas as outras qualidades, mas lhe falta conhecimento, e aí o que você faz? Você começa a pesquisar, buscar profissionais que possam, de uma certa forma, trazer para você aquele último elemento que está faltando, o conhecimento, para que você possa sair do ponto A e chegar ao ponto Z.
Isso sim está faltando para você nesse momento. E você está nessa busca alucinada por profissionais que possam te ensinar. E assim como eu, você vai deparar com centenas, talvez milhares de gurus que estarão tentando vender o seu peixe para você e te ensinar a receita mágica de como chegar ao sucesso. Nessa minha busca, eu me deparei com mais um guru. Era mais um guru, bom, quem sabe? Deixa eu fazer uma análise um pouco mais profunda. Participei então de um workshop de uma semana com Luiz Vilas Boas. E naquela semana, realmente eu fiquei vislumbrado pela qualidade, pelo conteúdo de informação que ele estava trazendo. Não demorou muito para que eu tomasse a decisão e me tornasse mais um dos alunos da Academia Vendedor Pro. E o que eu posso dizer para você é que fez toda a diferença em todas aquelas qualidades que eu tinha, com a falta do conhecimento, a chegada desse treinamento na minha vida. Foi um treinamento realmente intensivo, com um volume e qualidade de produtos que eu jamais tinha visto em nenhum outro tipo de produto online. O Luiz realmente entrega tudo aquilo que ele promete, ele ensina realmente, ele te pega pela mão e te conduz de uma maneira muito simples, muito didática, com a qualidade excepcional, a te mostrar o que você pode fazer dentro desse ambiente Amazon. E o que eu posso dizer para vocês é que em pouquíssimos meses eu já tenho avançado muito dentro do meu projeto Amazon, com estabelecimento de negócios, como por exemplo no wholesale, tenho projetos já em andamento e tudo isso aconteceu pelo conhecimento adquirido através do Academia Vendedor Pro. Então se você está em dúvida e se você está nessa busca, pare agora mesmo, pare tudo que você está fazendo, pare para ouvir o que o Luiz Vilas Boas tem a falar. Porque o conteúdo, a informação que sai desse camarada realmente vai fazer toda a diferença nos primeiros passos para que você possa conquistar de uma vez por todas um grande sucesso nesse mundo Amazon. Conte com ele e vamos juntos, caminhar juntos ao sucesso. Olá, eu sou Wilson Piva e moro na Inglaterra. Eu vim aqui falar para vocês hoje o que o curso Academia Online Vendedor Pro mudou na minha vida. No ano passado, no início da pandemia, eu e minha esposa, que somos trabalhadores autônomos, começamos a perder trabalho. Então, eu fui para a internet procurar alternativas, como ganhar dinheiro, como trabalhar de uma forma diferente. Foi quando eu conheci o Luiz. O Luiz me falou do curso, eu comprei e comecei a seguir passo a passo o que o curso ensinava. Eu abri minha conta na Amazon, comecei a vender como individual, depois como profissional, e hoje eu estou mergulhando no universo do wholesale. Eu já abri minha conta, já abri contas com alguns fornecedores e estou em busca de produtos para vender em grande escala. Então, amigos, isso foi uma maravilha que aconteceu em minha vida, porque há pouco tempo atrás eu estava sem saber o que fazer e hoje eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu já dei muitos passos importantes. Agora eu só tenho que achar o produto e vender. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque quando eu preciso de apoio ou quando eu preciso saber como fazer isso, eu posso ir no meu curso, lá tem tudo explicado. Quando eu tenho alguma dúvida, eu entro em contato com o Luiz sempre responde as minhas perguntas, então eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Esse curso mudou a minha vida e a vida da minha família. Se vocês tiverem oportunidade, comprem o curso, estudem, que vocês também irão conseguir. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu fiz esse último curso de wholesale de 2020 com o Luiz. E assim, para mim foi um divisor de águas, porque eu não conhecia a Amazon como vendedora, somente como compradora. Então, poder conhecer essa plataforma, esse mundo todo, com esse outro olhar, foi muito bom. E o Luiz proporcionou esse pontapé inicial que não somente eu, mas acredito que muitas outras pessoas estavam em busca. E no meio dessa pandemia que nós temos vivido, eu creio que muitas pessoas precisaram se redescobrir, fazer coisas novas. E assim tem sido na minha vida desde então. E o curso é um curso completo, desde como mexer na plataforma da Amazon, o que você precisa acionar, onde você precisa ir, até você buscar os seus produtos, buscar os seus fornecedores, quais tipos de produto você precisa estar ligado para poder achar. Enfim, para mim foi sensacional, tem sido sensacional, e toda vez que eu preciso tirar uma dúvida, eu volto no curso, ou então eu entro em contato com o Luiz ou com as pessoas que fizeram o curso comigo.
assim, um curso completo e maravilhoso. E eu tô 100% satisfeita com esse curso. Muito obrigada, gente. Agora, vamos falar dos bônus que eu mostrei aqui agora há pouco para vocês. Eu preparei alguns bônus que vão estar para essa turma atual agora. Eu quero começar com o bônus que muita gente me pediu diariamente, que é esse curso extra que eu estou dando de maneira totalmente gratuita, que eu gravei recentemente, inclusive, que é o curso do 0 aos 1000. Nesse curso eu vou te ensinar a técnica para você levantar capital, para que você comece a vender os seus produtos na Amazon, mesmo que com quase nada de dinheiro para investir em produto. Eu vou te ensinar como você conquistar os seus primeiros $1000, euros ou libras na Amazon, começando com só $50, ou menos do que isso se for o caso. E aí conquistar os seus primeiros $1000, 1000 euros, 1000 libras, e aí sim começar a investir no seu negócio de wholesale e começar a alavancar o seu negócio. Perceba que eu estou te entregando na sua mão tudo o que você precisa para você iniciar o seu negócio e ter sucesso vendendo na Amazon. Mas eu sei que durante o curso, possivelmente você vai ter alguma dúvida, você vai precisar da minha ajuda. E eu não sou daquelas pessoas que vão te vender um curso e nunca mais você vai me ver. Muito pelo contrário. Eu vou te oferecer um acompanhamento de perto. Eu vou te acompanhar através das nossas mentorias em grupo, onde eu vou eu mesmo entrar ao vivo com você, numa videochamada exclusiva com você e os demais alunos, e eu vou te ajudar, tirando suas dúvidas. Se você tiver alguma dificuldade, que não tiver entendido alguma aula, pode me perguntar que eu vou te responder ao vivo. Além disso, você vai ter acesso aos replays dessas mentorias. Caso você não consiga participar, você vai poder ter acesso aos replays e poder assistir na sua conveniência. Um dos grandes diferenciais da minha metodologia, inclusive, é que ajuda tantos alunos, inclusive, a terem mais resultados, é exatamente esse meu acompanhamento. Eu fico de olho em você através dessas mentorias. Então, além desse acompanhamento ao vivo, caso você ainda tenha alguma dúvida no seu dia a dia, você também vai ter a possibilidade de colocar suas perguntas a qualquer hora do seu dia dentro da nossa comunidade exclusiva de alunos. Lá você também vai ter acesso a uma rede de contato de alunos que estão dedicados a esse negócio, assim como você. Eu tenho alunos ali dentro dessa comunidade que já viraram sócios, inclusive, que fazem parcerias ali dentro, que trocam indicações, que falam sobre o que está funcionando, o que não está funcionando, melhores práticas, ajudam de maneira geral. É realmente um ambiente favorável para você ter resultado. É aquela velha história, né? Você precisa se cercar de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Isso vai te ajudar muito a você ter mais foco naquilo que você precisa fazer. Tudo aquilo que eu organizei, todos os materiais de trabalho, planilhas, você vai ter acesso gratuitamente. Eu vou te passar os templates, como eu falei, os argumentos que eu uso com os fornecedores. Isso vai te ajudar a saber o que dizer em cada situação. Eu vou te dar, no decorrer das aulas, as planilhas que eu utilizo, que você vai ver aqui no curso, follow-up, cálculos, organização dos seus pedidos, tudo você vai ter acesso aqui. Você tem também um bônus 5, que é uma aula extra, como eu mostrei aqui para você, sobre como você investir em anúncio, por exemplo. Se você quiser alavancar ainda mais o seu negócio, existe a possibilidade de você investir em anúncios, por exemplo. Você tem essa aula adicional aqui dentro do curso. Nessa aula eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para aumentar o seu volume de vendas em produtos que já são vendidos lá dentro da Amazon sem que você tenha gastos astronômicos. E tem também o 6º bônus, que é uma aula que sozinha vale o preço do curso inteiro, porque é onde efetivamente está o dinheiro, que é a aula de bundles e multipacks que muita gente tem dificuldade. Com esse bônus você vai saber como você conseguir lucrar cada vez mais com bundles e multipacks, criando novos listings, entrando em listings adicionais e aumentando assim o ticket médio das suas vendas. Eu preparei também um catálogo incrível com fornecedores que estão nos Estados Unidos e no Reino Unido. Um catálogo, inclusive, que você pode encontrar sendo vendido aí na internet,
você vai ter acesso gratuito por aqui. Você não precisa passar um tempão buscando por vários e vários fornecedores, porque eu vou te mostrar como você pode ter acesso a esse catálogo com milhares de fornecedores, com um catálogo extremamente atualizado, com telefone, e-mail, tudo o que você precisa saber, o site das empresas, absolutamente tudo. Quando você fizer a sua inscrição e conhecer tudo por dentro, por conta própria, eu tenho certeza de que você vai se sentir muito mais confiante. E quando você estiver dentro da plataforma, tendo acesso a essas outras centenas de alunos, começar a receber cada um desses bônus, participar dessas mentorias em grupo, eu duvido que você não vá gostar. E como é que eu acredito tanto nisso? Primeiro porque eu confio muito no meu trabalho, eu confio muito no que eu ensino. E também porque eu recebo esse tipo de feedback positivo quase que diariamente dos meus alunos. Porém, pensando em te deixar ainda mais seguro e te dar um empurrão final, eu vou te dar o que eu chamo de garantia incondicional, de 15 dias. É a minha filosofia de trabalho. Se eu não puder te ajudar a ganhar dinheiro, eu diria que eu não mereço o seu dinheiro. E por isso, eu te dou uma garantia incondicional de 15 dias. O que isso quer dizer? Você pode se inscrever no curso agora, você vai ter acesso já a assistir os conteúdos, você pode inclusive participar das mentorias, e se durante esses 15 dias você achar que o curso não é para você, basta você pedir o seu reembolso que você vai ter 100% do seu investimento de volta no curso, sem nenhuma insistência, nenhuma burocracia. Com tudo isso que eu te mostrei aqui nesse vídeo, não existe nenhum outro motivo que te impeça de começar a sua jornada de sucesso vendendo seus produtos através da Amazon, utilizando a metodologia Vendedor Pro. Então, clica no botão que está logo aqui embaixo aqui na página, faça a sua inscrição agora mesmo, que eu estou te esperando lá dentro do curso. Até logo mais!